Pessoal, hoje a gente vai ver o artigo 4º da Constituição Federal. E o artigo 4º ele nos traz princípios das relações internacionais do Brasil. Isso acontece, ou melhor, a inserção do artigo 4º na Constituição, ela se deu em torno de uma discussão entre os constitucionalistas da época de tratar a democratização válida não somente para o âmbito interno, mas também para o âmbito internacional. Então a gente tem aí o artigo 4º trazendo para a gente que a República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então a gente vai ver aí um rol de incisos no artigo 4º que definem quais são esses princípios que vão reger as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Só que eu não vou ler inciso 1, inciso 2, inciso 3 até chegar ao final. Eu vou separar por blocos, conforme o constitucionalista José Afonso da Silva dispôs. E o José Afonso da Silva ele dividiu em 4 blocos esses incisos do artigo 4º. E são eles divididos por inspirações. Então, o José Afonso da Silva ele achou, dentro desses incisos que vão regir as relações internacionais, a inspiração nacionalista, por exemplo. A inspiração nacionalista, ela enquadra o inciso 1, 3, 4 e 5. Então vamos ver o que diz o inciso 1, 3, 4 e 5, que são princípios: a independência nacional, a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a igualdade entre os estados. Dessa forma, um estado não pode intervir no outro, os estados são iguais, ele dá o caráter nacional, tá, da relação internacional que tem o Brasil. Ele dá o caráter nacionalista. Então, teremos também um segundo bloco de inspiração que o José Afonso da Silva definiu como inspirações internacionalistas. Essas inspirações internacionalistas, elas priorizam os direitos humanos acima do próprio direito nacional. Tanto é que a gente vai ver posteriormente no artigo 5º, lá no final, nos parágrafos do artigo 5º, que os direitos humanos eles têm primazia sobre a própria ordem jurídica brasileira. E eu vou explicar isso mais para frente. Bom, como inspirações internacionalistas, a gente vai ter o inciso 2 e o inciso 8, que nos trazem, que são princípios: a prevalência dos direitos humanos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Dessa forma, a gente tem aí a prevalência desses direitos humanos e o rebaixamento, exatamente pelo repúdio às práticas terroristas, práticas racistas, e a gente já viu no vídeo passado que são objetivos, inclusive, do Brasil, o combate a essas práticas, tá? No âmbito interno, e isso vai valer como princípio de direito externo do Brasil, nas relações internacionais. Bom, o terceiro bloco, definido pelo José Afonso da Silva, enquadra as inspirações pacifistas. São incisos que nos trazem a necessidade de defesa da paz por parte do Brasil nas relações internacionais. São eles os incisos 6, 7 e 10, que nos trazem a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos e a concessão de asilo político. São premissas que nos trazem a necessidade de estabelecer políticas realmente em favor da paz, em relação a toda a humanidade. Claro que vai ter relação com a própria necessidade de prevalência dos direitos humanos, mas nesse caso ele se refere especificamente ao pacifismo do próprio Brasil nas relações internacionais. O próximo bloco, definido por José Afonso da Silva, ele define as características, as inspirações comunitaristas. Nelas estão enquadrados o inciso 9 e o parágrafo único do artigo 4º, que nos trazem o seguinte: o inciso 9, no caso, ele vai falar da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então a gente tem aí o caráter comunitarista, obviamente. E depois, como caráter comunitarista também, teremos o parágrafo único do artigo 4º, que dispõe que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então a gente tem aí também mais uma previsão de caráter comunitarista dentro do artigo 4º. O que eu preciso passar para vocês de princípio em relação ao artigo 4º? É complicado, porque eu ficaria horas falando. Mas para concursos, para qualquer exame de ordem, alguma coisa assim, vocês precisam memorizar que
existe o caráter pacifista, existe o caráter comunitarista, nacionalista e internacionalista, que são as previsões do próprio José Afonso da Silva, um grande constitucionalista brasileiro. Quem já estuda direito deve conhecê-lo. Pois bem, fora isso, os concursos são bem taxativos em relação a esse rol. Então, é preciso uma decoreba aí. Eu tentei dividir nesses blocos para que fique mais fácil a memorização. Peço que vocês se inscrevam no canal, clica aquele botãozinho aqui, ó, e não pode colocar para não clicar, tem que clicar. Clica no botãozinho aqui, se inscreve no canal, acompanhe os próximos vídeos. No próximo vídeo a gente já vai entrar no artigo 5º da Constituição. Artigo 5º cai em concurso? Não, não cai. Artigo 5º despenca em concurso. Então é preciso memorizar, é preciso entender o artigo 5º, traçar conexões, e a gente começa já no próximo vídeo a falar sobre o artigo 5º. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Valeu, falou!